Graça e paz. Eu quero falar aqui sobre o fim do pecado. Os pastores do sistema religioso insistem em dizer que as ovelhas de Deus estão ainda em pecado, quando Jesus já veio à cruz e tirou o pecado. João Batista mesmo disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus já tirou os nossos pecados, já perdoou todos os nossos pecados. Um exemplo disso está em Colossenses 2:13. Vamos ver. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, todos os delitos ou todos os pecados, que é a mesma coisa. Então, o pecado, conforme aqui Hebreus 9:26, está aniquilado. Vamos conferir. Hebreus 9:26. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes. Se fosse de outra maneira, é necessário Jesus morrer muitas vezes. Isso está dizendo, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, ele aniquilou o pecado, conforme Hebreus 9:26. Está claro aqui que Jesus, pela sua morte, aniquilou o pecado. Se fosse de outra maneira, ele teria que morrer todo dia pelos pecadores. Mas isso ele só fez uma vez. A gente não precisa ficar confessando pecados. Você não é um pecador. Agora vamos para Romanos 5:13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Até quando estava o pecado no mundo? Até a lei. Até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Observe, o pecado não é imputado, não havendo lei. E hoje a lei, Romanos 10:4, diz que o fim da lei é Cristo. E quando, com a lei, com Cristo, a lei chegou ao fim, e se o pecado estava no mundo quando havia lei, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. E Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo. Se o pecado só é imputado quando há lei, e Jesus pôs fim à lei, o que os homens querem imputar pecado? A Escritura Sagrada diz que Deus estava em Cristo. Paulo ensinou na Nova Aliança, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Deus não estava imputando pecado ao homem. E quem são esses pregadores que nos imputam pecado? Deus não estava imputando pecado aos homens e pôs em nós a da reconciliação e não do arrependimento. O Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Sei lá, remissão dos pecados é isso. Cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão dos pecados. Arrepender. Mas nós não está no ministério do arrependimento. Nós está Efésios 2, verso 8, verso 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, a fim de que ninguém se glorie. Então, se Deus pôs em nós a palavra da reconciliação, o que temos que pregar é que já estamos reconciliados com Deus, e não que Deus vai nos reconciliar e que a gente tem que se arrepender. A mensagem é essa: você já foi reconciliado na cruz, Deus já perdoou todos os seus pecados, você já foi escolhido antes da fundação do mundo. Efésios 1, verso 4. Então, até a lei estava o pecado no mundo, mas quando não há lei, não há pecado. E o fim da lei é Cristo, então não há pecado. Vamos agora para a passagem Romanos 6,14, que diz que o pecado
não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o pecado tinha domínio na lei. Até a lei estava o pecado, mas nós não. O pecado não vai ter domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Nenhuma. Não tem nenhuma condenação para quem está em Cristo. Não tem nenhuma. Não tem como a gente ser pecador nessa nova aliança. Antes da cruz, sim, mas depois da cruz, eu pecador, você pecador, para que Jesus veio na cruz então? Se a gente é pecador ainda. Se Jesus morreu pelos nossos pecados. E aí? Como é que fica isso? Agora, vamos para a nova tradução na linguagem de hoje, essa passagem de Romanos 5,13, para ficar bem claro. Romanos 5, verso 13. Assim. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Então não há lei, nós não está debaixo da lei. Nós está debaixo da graça. Romanos 6,14. Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. Com Cristo a lei chegou ao fim. Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Gálatas 3,10. Quem se justifica pela lei está separado de Cristo. Gálatas 5,4. Pecado é jornal velho da antiga aliança. Nós não somos pecadores. Nós somos santos e irrepreensíveis. Deus vai nos apresentar inculpáveis. É isso que a Bíblia diz. Inculpáveis. Isso que Paulo ensinou perante ele. Inculpáveis, sem nenhuma culpa. Para apresentar ele inculpáveis. Então, por isso que Romanos 8,1 diz que nenhuma condenação há. Então não adianta. A lei é ministério de condenação. A lei é ministério de condenação. Esse povo que vive na lei aí vive debaixo de pecado. Por isso que o pecado tem domínio sobre eles. Eles ainda vivem. Eu sou um pecador. Eu sou um pó da terra. Porque o pecado tem domínio sobre eles. Porque eles estão na lei. Mas quem está na graça, o pecado não tem nenhum domínio e nenhuma influência. Tudo está consumado. Jesus disse. Tudo está consumado. Graça e paz.